Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo sobre MVC. Vamos falar sobre o padrão MVC e apresentar uma arquitetura de aplicação que vocês vão poder implementar de forma tranquila. Então vamos falar sobre MVC, passar informações da Servlet para JSP, passando a lista de informações da Servlet para JSP, no caso uma lista, né? Como que a gente trabalha com várias ações e uma Servlet tratando várias ações, e aí a arquitetura de uma aplicação que vocês conseguem implementar de forma tranquila, usando esses preceitos de MVC, usando as tecnologias do jeito certo. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, a partir de agora, a gente vai começar a usar as tecnologias do Java Web do jeito integrado, isso é, a gente não vai usar só Servlets, não vai usar só JCP, a gente vai usar as duas tecnologias juntas, tá? Essas duas tecnologias, elas têm características específicas que fazem com que cada uma dessas tecnologias tenha uma vantagem em determinado aspecto. Por exemplo, as servlets são melhores para fazer código, então a gente vai usar elas para fazer código e não para mostrar HTML para o usuário. Já os JCPs são melhores para mostrar telas, para fazer HTML, então nós vamos usar os JCPs para mostrar as telas para o usuário. Então as servlets, quando elas precisarem mostrar alguma coisa, elas não vão fazer out.println, elas vão simplesmente redirecionar para uma JCP. Como a gente já viu essa questão do redirecionamento, como é que tudo isso funciona, tanto em JCP como em servlets, a coisa fica fácil. Então o MVC ele é um padrão de projeto de software, um padrão de apresentação, digamos assim, não um padrão de projeto daqueles clássicos que a gente conhece do Goff, lá do Gang of Four e tal. Depois eu comento um pouquinho mais sobre eles para vocês. Surgiu em meados da década de 80 para aplicações desktop, principalmente para Smalltalk, tá? Os objetivos do MVC são diminuir o acoplamento entre as partes do software, a parte que mostra a tela para o usuário, a parte que faz o tratamento das ações de negócio, a parte que faz persistência, por exemplo. Separar a lógica de apresentação da lógica de negócio, isso é, mostrar as coisas para o usuário é uma coisa, efetuar uma operação de negócio, por exemplo, uma transferência bancária é outra. Favorecer o reuso e a paralelização do desenvolvimento, isso é, quando você pega o teu software e separa ele em partes, você consegue dar uma parte para cada time desenvolver, e se você conseguir fazer uma coisa bem organizada, depois integrar fica mais tranquilo. Então surgiu com o Smalltalk, lá com o Smalltalk 79, que introduziu esse cara que introduziu o MVC, e depois com o Smalltalk 80 uma implementação de uma biblioteca MVC. O artigo que trata sobre MVC para Smalltalk é esse aqui, do Steve Bubak, de 1987, vocês encontram o artigo aqui nesse link. Como eu falei antes, o MVC ele é voltado para desktop, tá? Mas isso foi feito algumas adaptações para a gente poder usar isso dentro da web, tá? Basicamente, você separa a aplicação, ou essa parte de apresentação da aplicação, em três partes. Não são camadas, tá? São partes. Por que não são camadas? Porque não é uma que depois vai para outra, depois vai para outra. São partes. Então, a parte view, que é a visão, que está definida aqui, que significa a apresentação dos dados para o usuário, isso é, todos os componentes que fazem a apresentação de dados. O model, que é o modelo responsável pela lógica de negócio, por persistir, por guardar os dados. E o controle, ou o controller, né, que é uma interface entre a visão e o modelo. Então, o controller aqui, na verdade, o objetivo principal dele é fazer essa ponte entre o que vem da visão, uma interação do usuário da visão, e o que ela tem que fazer no modelo. Tá? Nesta configuração do MVC, que a gente tem para o Smalltalk, para desktop, todas as partes se comunicam. Por exemplo, a visão, se o usuário efetua alguma operação que precisa efetuar uma operação lá no modelo, então a interação do usuário vai para o controller vai para o model. E aí o model ele indica lá para a visão, dizendo, olha, eu atualizei alguma coisa aqui, e a visão consegue ela fazer essa atualização direto do model. Tá? A visão também consegue ir no model e buscar o estado atual da aplicação. Tá? E o controller consegue dizer, olha, visão, eu alterei os dados lá, faça uma alteração, alguma coisa assim. Então todas as partes elas têm interação, elas conseguem conversar, que é um pouquinho diferente do que a gente vai ver no MVC, que a gente chama de Model 2, né, da Sun, Model 2. É um pouquinho diferente do que a gente vai ver com o Java Web, mas esse é o MVC original. Inclusive, esse MVC que está aqui é o que é implementado em todos aqueles componentes do Java Swing que a gente tem, por exemplo, no Java. Todos eles implementam o MVC desse jeitinho aqui.
Então a gente não pode confundir MVC com arquitetura 3 camadas, ou não pode confundir cada uma das partes do MVC com uma camada, porque não é. Essa arquitetura 3 camadas é uma arquitetura cliente-servidor, corporativa, envolve mais coisas do que só a apresentação, e possivelmente as partes ou as camadas são separadas fisicamente. Então, o que a gente teria numa arquitetura 3 camadas? Tá? A gente teria uma camada de apresentação, que é o que é apresentado para o usuário, interface com o usuário. Uma camada de negócio, que seria a lógica do negócio, acesso aos dados, outros serviços. E os dados propriamente ditos, que seria o armazenamento, o banco de dados. Numa arquitetura 3 camadas como essa, dentro da apresentação, nós teríamos ali dentro um MVC. E daí o model do MVC se comunicaria com a camada de negócio dos 3 camadas, que estaria lá em outro servidor, alguma coisa assim. Tá? Então não confundir 3 camadas com MVC. Tá? Até porque o MVC, como eu acabei de mostrar para vocês, não são camadas, são partes. E aí surge na Sun Microsystems o MVC Model 2. Na verdade, o Model 1 era usar JCP simplão, lá, só usar JCP e fazer algumas configurações ali para você poder usar ou escrever aplicações web usando só JSP. Com o MVC Model 2, a Sun, antiga Sun, né, que foi comprada pela Oracle lá em 2009, alguma coisa assim, tentou trazer as duas tecnologias Serverless e JCP mais para perto do MVC e tentar usar essas duas tecnologias de forma integrada. Então, como que funciona essa tecnologia, essa arquitetura MVC Model 2? Basicamente é usar os conceitos do MVC, mas como você não consegue ter as partes interagindo, por exemplo, você não consegue ter a visão indo direto no modelo e tal, acaba acontecendo uma separação quase em camadas, tá? Mas seria mais ou menos assim. O usuário, toda vez que ele faz uma interação com o sistema, ele na verdade está vendo uma página HTML e interage nessa página HTML. Essa interação que ele faz gera uma requisição, ou via link ou via submit, para um componente de controle. O componente de controle ele tem o mesmo objetivo do controle do MVC clássico, que é fazer uma interação entre a visão e o modelo. Então, o que acontece? Chegou uma requisição, o controle aciona a lógica de negócio no modelo, ok? O modelo vai no banco de dados ou acessa uma outra parte, uma outra camada de um sistema 3 camadas, em outro servidor, um web service, sei lá o que ele vai fazer. Mas aqui ele faz a lógica de negócio e o acesso aos dados, retorna para o controle. Aí o controle, ele faz o papel dele de mediador entre o modelo e a visão. O que ele faz? Ele pega o resultado que o modelo gerou, joga em algum contexto, em algum escopo, em algum lugar e redireciona para a visão. Aí a visão, quer dizer, o componente de visão, ele é responsável por pegar esses dados e montar uma resposta para o cliente, montar uma tela para o cliente, montar um HTML para ele. E é isso que a visão faz. Em JCP, ele monta um HTML para o usuário, entrega para o usuário e o usuário consegue interagir de novo com o sistema. Então, essa é a dinâmica do MVC Model 2 da Sun, e é com essa dinâmica que nós vamos trabalhar aqui. Se nós pegarmos essa metodologia e colocarmos as tecnologias nela, o que acontece? A sua controladora, o seu controller vira uma servlet, uma ou mais servlets. As suas lógicas de negócio vão estar implementadas em classes Java simples, com acesso ao banco, DAO, seja lá que nome que você quer dar, mas são classes Java simples. E a visão responsável por montar a tela para o usuário, vai ser implementado usando JSPs. Então, com isso, a gente integra todas as tecnologias disponíveis do Java Web básico para conseguir implementar uma aplicação usando MVC Model 2, que é o que a gente vai fazer aqui. Uma coisa bastante importante nesse MVC Model 2 é que o JSP, né, a visão, não acessa a lógica de negócio, não efetua operações no banco de dados, nada. Você não tem instâncias de DAOs, você não tem nada aqui. Você não faz lógica de negócio aqui. A única lógica que você pode colocar aqui é a lógica de apresentação de dados. Por exemplo, você veio esse campo, então eu mostro aquilo, não mostro aquele outro. Qualquer coisa nesse sentido, apresentação de dados. Lógica de negócio não é feito aqui. Tá?
O JCP também obtém os dados a serem apresentados a partir do controle, quer dizer, as servlets, os controllers, depois que a lógica de negócio foi lá, efetuou a lógica, disponibilizou os dados, coloca esses dados num escopo, tá? Ou passa parâmetros no redirecionamento que ele faz para o JCP. Ok? Então a gente precisa saber, além de escrever as servlets, precisa saber passar parâmetros para os JCPs. Por isso que nos slides anteriores a gente bateu bastante nisso, de passar parâmetro, de colocar uma lista, como que eu coloco um objeto, porque eu vou precisar disso bastante e eu vou revisitar esse conteúdo aqui daqui a pouco. As servlets tratam todas as requisições do usuário. Então, sempre que o usuário faz uma submissão para alguma coisa, ele não submete para uma JCP. Ele sempre submete para uma servlet. Por quê? Porque a servlet sabe o que ela tem que fazer com aquilo. Ou é redirecionar para uma JCP, ou fazer uma lógica de negócio, ou fazer uma verificação, qualquer coisa. Tá? Então, sempre que o cliente, o usuário que está numa página HTML faz uma requisição, faz um link, faz um submit, sempre isso chega num controlador. Com a requisição em mãos, os controllers aqui, as servlets, decidem o que vai fazer, ou lógica de negócio, ou seja lá o que for, e também decide para onde redirecionar o usuário, para qual tela que ele vai redirecionar. Então quem sabe disso é a controladora. As servlets que estão implementadas aqui como controller não apresentam dados de forma nenhuma, tá? Eu falei para vocês que a gente vai usar o que favorece cada tecnologia. Apresentar dados não favorece as servlets. Então vocês viram que é um problema, é chato de fazer. Então, como a tecnologia que favorece a apresentação de dados são os JCPs, então a gente vai fazer isso com o JCP, vai fazer redirecionamento na servlet, tá? E as servlets também não executam lógica de negócio. Se ela precisa fazer qualquer tipo de lógica de negócio, ela invoca alguma coisa no modelo. Invoca uma classe, um método no modelo. Aquele cara faz a lógica de negócio, retorna e a servlet redireciona para uma JCP para mostrar o resultado para o cliente. Essa é a dinâmica, é isso que a gente tem que implementar. Já os modelos, eles efetuam toda a lógica de negócio, como por exemplo, acesso ao banco de dados, acesso ao web services. Não tem lógica de apresentação aqui. Basicamente, ele recebe uma requisição do tipo, faça uma transferência bancária. Ele faz a transferência bancária e retorna se deu certo ou se deu erro. Os modelos têm que ser completamente desacoplados da tecnologia, quer dizer, não vai importar classe request, response, swing, web, nada. Você tem que ser completamente inconsciente sobre a tecnologia, essa tecnologia da onde veio essa requisição. Tá? Vamos tentar desacoplar ao máximo isso. E você pode usar padrões de projeto do Goff, como por exemplo o Facade, que a gente vai usar aqui, para tentar facilitar essa interface entre os servlets e o modelo. Eu vou mostrar para vocês certinho como é que faz essa implementação, fica bem bacana. Então, resumindo, o JCP é a nossa visão, né, que contém lógica só de apresentação de dados, mostrar informações, formulários, não acessa o modelo, a não ser dados, classes de dados, tá? Mas não acessa DAOs, não acessa banco de dados, não faz nada disso, tá? Não faz operações de lógica de negócio. Os dados a serem apresentados vêm do controle, são disponibilizados em algum escopo ou via parâmetro, tá? Isso é uma coisa importante. Se você quer mostrar alguma coisa no JCP, alguém tem que colocar isso em algum escopo. Quem vai colocar? A servlet, a controladora. E as JCPs não recebem submissões de formulários, as submissões são sempre no controle. Então, sempre que você tem um formulário que o usuário aperta um OK, sempre vai para uma controladora. Já a servlet, a controladora, né, o controller, recebe as requisições do usuário, todas elas, os submits, acontece sempre em servlets, não apresenta informação nenhuma, se precisar mostrar algo, redireciona para uma JCP. Imagine que deu um erro numa operação. Você quer mostrar aquele erro? Não. Você redireciona para uma JCP que mostra erro e você passa como parâmetro que erro que deu. Dado uma requisição, o que ele faz? O que a controladora faz? Primeiro, decide o que fazer no modelo e se precisa acessar alguma coisa no modelo, né? Faz a invocação, disponibiliza essas informações para a visão, decide para qual tela a JCP tem que redirecionar e aí redireciona para a JCP que ele decidiu, né? Que ele descobriu qual que é.
Já as classes Java, que são os nossos modelos, né, as classes simples Java, elas efetuam aí lógica de negócio, acesso a banco de dados, acesso a web service, seja a tecnologia que for. É desacoplado da tecnologia, quer dizer, não recebe request. Ah, mas eu vou passar um request response para o modelo que deve ficar mais fácil. Nem hipótese alguma. Lá na controladora, você desfaz o request response, monta um objeto, monta um bin e passa esse bin para o seu modelo. Tá? Não manipula a sessão, não faz nada. Tá? A classe Java, que é implementação de modelo, ela só faz lógica de negócio e acabou. O que mais traz dúvida quando você vai começar a programar um MVC como esse é o que a controladora tem que fazer. Eu vou mostrar para vocês os passos e uma implementação simples. Mas basicamente uma controladora, um do get, um do post, de uma servlet controladora, ou um process request, se você for implementar lá no NetBeans, basicamente executam esses 4 passos aqui. Passo 1, obter os parâmetros que vieram da requisição, por exemplo, os dados de formulário. Passo 2, processar, validar, converter esses parâmetros. Por exemplo, o cara recebeu uma data, tem que jogar isso num objeto do tipo Java Util Date. O cara recebeu uma idade, tem que converter para inteiro. Aí, por exemplo, os dados que vieram são dados de uma pessoa. Opa, então instancie uma pessoa e coloca os dados lá dentro. Passo 3, efetuar a ação. Isso aqui envolve uma invocação no modelo, tá? Claro que às vezes o que ela precisa fazer não envolve invocar o modelo, mas se precisar você vai invocar um método do modelo. E daí passo 4, redirecionamento, passando ou não parâmetros. Isso é, descobrir para qual tela que você tem que ir e fazer o redirecionamento propriamente dito. Esses 4 passos têm que estar implementados em cada uma das controladoras. Aqui tem um exemplo muito simples, uma controladora. Tem lá um public class controladora, dentro do post ou do process request. Passo 1, ele faz um request.getParameter.id, joga numa variável string. Passo 1, obter parâmetros. Passo 2, processar, validar e converter parâmetros. Aí ele pega essa string que foi feita no passo anterior e faz um integer.parseInt, joga para uma variável inteira. Aí passo 3, efetuar a ação. Estou assumindo que eu estou indo no banco de dados, por exemplo. Então eu criei um clientes DAO, que é uma classe de acesso ao banco, e fiz um DAO.remover_id, quer dizer, ele vai remover um ID, lá um cliente que tem um determinado ID. E aí o passo 4, redirecionamento. Pega o request dispatcher, rd igual a getServletContext.getRequestDispatcher para mostrar .jsp e faz um rd.forward. Esses são os 4 passos básicos. Óbvio que está faltando o tratamento de erro aqui, certo, pessoal? Que erro que pode dar? Por exemplo, se não veio o ID, vai vir null no primeiro passo. Ah, veio o ID, só que do parseInt não deu certo. Tentei remover e deu algum determinado erro. Então eu não tratei nenhum desses erros aqui. Esses erros a gente vai tratar daqui a pouco. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz as exceções e tal. Mas tem que tratar todos os erros. Não dá para deixar assim, assumindo que vai dar tudo certo sempre, tá? E aí, como exemplo, né? Tem um código aqui, tem um formulário que submete para a controladora. Aí dentro do formulário tem os campos nome e e-mail. Dentro da controladora, muito simples, ele faz um request.getParameter do nome e do e-mail, isso dentro do post ou do process request. Aí tem um comentário depois, né? Faz o que tem que fazer e invoca o modelo, se for o caso, né? Como não é o caso aqui, a gente está só brincando por enquanto com o MVC, para vocês pegarem o jeito da coisa. Aí a gente tem um request dispatcher para mostrar JCP. E aí mostrar JCP mostra lá, ação efetuada com sucesso. Esse é o primeiro passo do MVC. Quando vocês forem executar esse exercício, vocês vão estar implementando uma determinada parte do MVC, que é a seguinte. Você tem uma tela, quando submete, vai para servlet, que é a controladora. A controladora redireciona para a visão, que é a JSP. E essa visão JSP gera uma outra tela para o usuário. Perceba que a gente não fez a parte do modelo, porque por enquanto a gente não tem o modelo aqui. A gente ficou só nesses 2 pedacinhos aqui. Então pausem o vídeo agora, façam esse exercício e vejam esse comecinho do que é o MVC. Como eu falei para vocês,
quando vocês estiverem desenvolvendo com o MVC, a gente vai ter que passar informações da servlet para JCP. Por que a gente precisa passar informações da servlet para JCP? Porque a servlet implementa o controle. O controle recebe as requisições do usuário, vai no modelo, executa as operações do modelo, que pode resultar retorno nenhum, ou como pode resultar uma lista de clientes, por exemplo. Aí eu preciso pegar esses dados que o modelo retorna para o controle e preciso jogar para a visão, para que a visão, ou disponibilizar para a visão, para que a visão, na hora de mostrar uma tela para o usuário, possa obter esses dados e mostrar a tela correta. Então eu preciso passar parâmetros da servlet ou controladora para JCP ou visão. Isso aqui é conteúdo que a gente já viu, mas vamos fazer uma revisãozinha. Então, na controladora, na servlet, eu uso o request.setAttribute para fazer isso. Tá? Como que a gente faz? Antes de fazer o request dispatcher RD igual a request.getRequestDispatcher para a tela JCP, eu faço um request.setAttribute, mensagem, oi, e faço rd.forwardRequestResponse logo depois de obter o request dispatcher. Com isso, eu vou estar passando o parâmetro de nome mensagem com o valor oi para a tela JCP. Lá na tela JCP, para eu pegar esse dado, tá? Se eu for usar scriptlet, eu faço lá string msg igual, entre parênteses, string request.getAttribute mensagem. Esse código tem que estar entre menor % maior, se for um scriptlet. Aí na hora de mostrar, eu posso mostrar com menor % igual msg, que é o nome da variável que eu estou recebendo o request.getAttribute, ok? Aí, se eu quiser fazer de um jeito melhor, que é o jeito que vocês vão aprender agora nos próximos slides, e é o jeito que vocês precisam fazer no trabalho, por exemplo, a gente pode usar a Expression Language, que é um jeito mais simples de mostrar dados no JCP. Por exemplo, se você passou um atributo lá, mensagem, no escopo da requisição, eu consigo acessar esse atributo sem fazer nada, só com $, abre chaves, mensagem, fecha chaves no JCP. Vamos ao exemplo. Então aqui eu tenho um formulário que submete para a controladora, e esse formulário dentro dele tem 2 inputs, cada input tem um nome, que é o nome e o e-mail. Lá na controladora, dentro do post da controladora ou dentro do process request da controladora, eu faço um request.getParameter nome, request.getParameter e-mail, jogando em 2 variáveis, aqui eu chamei de nm e em. Aí faz o que tem que fazer, de novo eu estou ignorando o modelo porque nós não temos esse modelo implementado por enquanto. Aí eu quero passar uma mensagem para o mostrar JCP, na hora do redirecionamento, dizendo, olha, os dados estão corretos. Então o que eu faço? Request.getAttribute, mensagem, entre aspas, vírgula, dados corretos, 2 strings. Pego o request dispatcher e depois faço um rd.forwardRequestResponse. Com isso eu estarei passando o atributo mensagem no escopo da requisição para o mostrar.jcp. Lá do outro lado, no mostrar JCP, eu posso mostrar a mensagem, então tem um HTML, dentro do body tem lá mensagem 2 pontos, aí tem menor % igual, % maior, tem lá, entre parênteses, string request.getAttribute mensagem. Isso é fazendo expressões. Se eu quiser usar Expression Language, eu troco esse menor % igual por $mensagem. Isso aqui funciona. Veja que esse abre chaves mensagem, esse nomezinho que tem no meio, não tem aspas, não tem nada. Veja que esse mensagem é o nome do dado que eu passei no request.getAttribute. E agora, como exercício, eu quero que vocês implementem esse exercício de passagem de parâmetros, né? Você vai criar a aplicação anterior e vai fazer as seguintes variações. Então, passar o parâmetro no escopo da requisição, que foi como nós fizemos. Aí você vai, ao fazer uma alteração, que é passar o parâmetro na URL, vai ter que alterar a servlet e a JCP. Deixo com vocês o que vocês têm que alterar nos dois para poder passar o parâmetro desse jeito. E depois você vai passar 2 parâmetros, um no escopo da requisição e um na URL, e alterar a servlet da JCP para receber esses 2 parâmetros. Aqui na servlet você não vai precisar mudar muita coisa, tá? Só o request.setAttribute ou passar o parâmetro lá no nome do recurso, né? Mostrar JCP, ponto de interrogação e assim por diante. E testar com EL para mostrar os dados, tá, pessoal? Que a gente vai começar a se acostumar a usar Expression Language.
Legal, conseguimos passar uma informação, uma string, um objeto qualquer, um objeto pessoa, qualquer coisa. Como que a gente passa uma lista de informações da servlet para o JCP? É a mesma coisa, só que eu quero passar uma lista ao invés de um objeto só. Aí para isso, pessoal, é bem tranquilo também. Basta você instanciar um ArrayList ao invés de um objeto string. Aqui no caso eu instanciei um ArrayList, então list entre menor maior string arr igual a new ArrayList. Aí adicionei lá cebola, batata. Aí quando eu fiz um request.setAttribute, eu setei o ArrayList e fiz o forward normal. Do outro lado, no JSP, para eu pegar esse dado, funciona do mesmo jeito. Request.getAttribute dados, faço o typecast para list string e coloco numa variável listString. E aí eu tenho que fazer um laço para poder mostrar esses dados. Vamos ao exemplo e eu vou mostrar para vocês uma variação disso bem boa, tá? Então imagine que eu tenho uma tela de busca, tá? Onde eu tenho um texto que submete para a controladora e quando voltar volta uma lista de informações. Então lá na controladora eu recebo o texto com getParameter, faço o que eu tenho que fazer. Aí no caso aqui, por exemplo, a DAO pode, ou o acesso ao dados lá pode retornar para você uma lista montada já. Aqui para brincar eu estou montando a lista. Ó. Instanciei a lista, adicionei os dados, adicionem quantos dados vocês quiserem aí. E aí setei lá request.setAttribute dados, né? O nome é dados. E passei a lista como parâmetro e redirecionei para mostrar o JSP. Está aqui ó, no rd.forward. Do outro lado, no JSP, para mostrar esses dados, então eu abro o scriptlet e obtenho a lista com request getAttribute dados. E aí faço um laço com alt println dentro. Esse é um jeito usando scriptlet. Nós não faremos os laços desse jeito. Nós vamos usar JSTL. Olha como é que funciona o JSTL. Existe uma tag no JSTL, que é uma biblioteca de tags do Java, que é a forEach. Então eu faço c:\forEach. Aí esse forEach ele vai varrer uma coleção de dados. Qual coleção? A coleção que está determinada dentro do atributo items. Aqui no caso é $dados. O que é $dados? Esse $dados é exatamente o que você passou aqui, ó, no request.setAttribute lá na servlet. Lá na servlet você fez request.setAttribute dados. Esse dados, esse nome dados, é o que vai aqui no $dados, $dados. Se você tivesse colocado xixi aqui, xixi, ao invés de dados, aqui seria $xixi, beleza? E aí, a cada volta desse laço, a variável x, como é que eu sei que é a variável x? Porque no atributo var igual, entre aspas, x, então a variável x vai receber um dado dessa lista, dessa coleção. A gente vai ver essa tag forEach mais para frente. Mais para frente eu vou mostrar para vocês todas as tags, não todas, mas a maioria, a grande maioria das tags do JSTL, nós vamos passar pela forEach também, tá? E aí se eu quero mostrar esse elemento, basta eu mostrar com $, abre chaves, x, fecha chaves, isso dentro do forEach, pulo uma linha e fechou. Para isso aqui funcionar, duas coisas eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar uma diretiva de taglib lá em cima, taglib, prefixo C, esse C equivale ao C do forEach ali, tá? Tem que ser C, o prefixo, e o C que você usa no forEach. E tem que ser essa URI, isso aqui é uma URI que identifica a biblioteca de tags, não é uma URL. Se você colocar isso no browser, não vai ter nada lá, tranquilo? Beleza? Fora isso, tem que adicionar a biblioteca do JSTL no projeto. Então, você vai lá em Library, botão direito, adicionar biblioteca e adiciona a biblioteca do JSTL no seu projeto. E aí, como exercício, eu quero que vocês executem a aplicação anterior e rodem tanto com o scriptlet, que foi a primeira maneira de mostrar os dados, e depois com o JSTL e vejam o JSTL funcionando, para vocês já se acostumarem, porque a partir de agora vocês só vão usar JSTL EL. Bom, já que a gente já sabe passar parâmetros da servlet para a JCP, isso é, da controladora para a visão, uma outra questão que aparece é a seguinte. Por exemplo, se eu tenho um monte de telas, cada tela eu vou ter que ter uma controladora diferente? Será que eu não consigo fazer uma controladora tratar várias ações ou mais de uma ação? A resposta é sim, você consegue fazer uma controladora tratar mais de uma ação e a gente vai discutir isso agora.
Então pode ser necessário que uma servlet atenda a requisições diferentes de diferentes telas. Por exemplo, eu tenho uma tela inserir pessoa e uma tela pesquisar pessoa. Poxa, eu não quero fazer duas servlets diferentes, quero fazer na mesma. Como que você implementa? Um jeito bem simples de fazer é passar um parâmetro a mais em cada tela que você tiver. Por exemplo, eu vou chamar ele de action, mas podia ser qualquer nome. Eu chamei de action aqui para ficar bonitinho, tá? Por exemplo, passa um parâmetro action para servlet. Aí a servlet verifica esse action e verifica o que ele está querendo. Dependendo do action, ele faz uma determinada operação. Isso é, vai ter um grande if dentro do post, dentro do get, dentro do process request da servlet. Esse if é o if responsável por ver que action que foi enviada, para saber que tela que veio, para ele poder chamar, invocar o modelo do jeito certo. Seria mais ou menos assim. Imagine que eu tenho a tela 1, eu tenho a tela 2 e tenho a tela 3. O usuário pode interagir com qualquer uma dessas telas. Todas essas telas, quando fizerem submit, vão fazer submit para a mesma controladora. A controladora aqui dentro, ela tem que saber de qual tela que está vindo a requisição, quer dizer, ela vai ter que fazer um grande if aqui, para poder invocar a lógica de negócio do jeito certo. Então, a hora veio da tela 3, a hora veio da tela 1. Então, vai ter que fazer um grande if lá dentro para saber qual lógica de negócio chamar e também para saber para onde que ele redireciona. Tá? Por exemplo, se ele veio a invocação da tela 3, talvez a tela 3 tenha que redirecionar para JCP 2, alguma coisa assim, e não para JCP 3. Eu tenho vários JCPs para onde eu preciso redirecionar. Tá? Então, quem vai fazer isso é a controladora. A servlet vai descobrir qual é a tela de onde veio, que lógica de negócio que eu tenho que chamar e para qual tela tem que ser redirecionado. Funcionaria mais ou menos assim. Então, inserir JCP, quando submete para a controladora, faz um forward para a mensagem JCP. O pesquisar JCP, quando submete para a controladora também, faz um forward para mostrar JCP. Se veio de algum lugar que eu desconheço, não é nem inserir nem pesquisar, eu preciso que a controladora saiba distinguir e faz um forward para erro JCP, dizendo, olha, ação desconhecida, não sei de onde que está vindo esse troço. Tá? Então, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, a gente tem essa configuração de telas, de controladoras, de visão e de JSPs. Então, vamos lá. A página inserir.jcp tem um formulário. Esse formulário é um formulário que vai inserir um nome e um e-mail, então tem dois campos de nome e de e-mail dentro do formulário. E aí, para passar esse parâmetro, tem vários jeitos de passar. Um deles é passar aqui na URL, ó, controladora, ponto de interrogação, action igual a inserir. Poderia passar com campo hidden aqui também, não tem problema. Tá? Mas controladora, interrogação, action igual a inserir, vai funcionar tranquilamente. Aí, a tela pesquisar JCP tem a mesma configuração, só que ao submeter para a controladora, ela passa um action igual pesquisar. Então, agora eu já sei. Quando vem dessa tela pesquisar JCP, o action é pesquisar. Quando vem da tela inserir JCP, a action é inserir. Tá? Até porque, se você der uma vasculhada aqui nos formulários, o formulário da pesquisar JCP tem o campo texto. Tá? Então, se eu fizer um request getParameter, eu tenho que fazer do texto. Já a tela inserir JCP, ela tem os campos nome e e-mail. Significa que eu tenho que fazer request getParameter de nome e de e-mail. Então, eu tenho que fazer o request getParameter correto para a tela da onde está vindo a requisição. Dentro da minha controladora, lá no do post ou no process request, a primeira coisa que eu faço é descobrir qual é a action. Então eu faço request getParameter action, coloco numa variável. Aí eu comparo. Gente, vamos lembrar lá da linguagem DLP-OO, né? Quando você faz uma comparação de strings, não é com igual, pelo amor de Deus, tá? É com equals. Então eu comparo action.equals inserir, eu faço um if, né? If action.equals inserir. Se for, significa que ele vai ter que fazer uma inserção no banco e vai fazer um redirecionamento para a mensagem JSP. Caso contrário, se o action for igual a pesquisar, então ele vai para a pesquisa, ou faz a pesquisa que tem que fazer, e depois um redirecionamento para mostrar JSP. Caso contrário, caso não seja nem inserir nem pesquisar, então eu não sei de onde que veio esse troço, ele vai redirecionar para erro JSP. Então ele faz um rd.forward para erro JSP.
Essa é a configuração básica de uma controladora. Ah, poderia ter usado o switch case aqui. Poderia, pode usar, pode implementar o switch case. Implementei do jeito mais simples possível que tem aqui. Uma coisa para vocês pensarem. Qual é o problema neste código? Veja, quando chega um action aqui, eu estou comparando se ele é inserir, se ele é pesquisar ou se ele não é nenhum deles. Qual é o grande problema que tem esse código aqui? Agora eu peço que vocês pensem nesse problema, tentem descobrir, eu vou pedir para vocês implementarem isso depois. E vamos discutir isso em sala, tá? Vamos discutir esse problema em sala e como resolver esse problema, ok? E aí, terminando a implementação, tem que implementar o mensagem JCP, mostrar JCP e erro JCP. Eu implementei aqui 3 arquivos bem simples, só com o H1 dentro, para mostrar uma mensagem. Mostrar JCP, erro JCP, para vocês poderem ver o funcionamento. E aí uma outra dúvida que deve ter aparecido para vocês é: quantas servlets você implementa no teu sistema? Bom, hoje em dia é difícil alguém implementar Java Web na mão, do zero, básico, tá? O pessoal gosta de framework ajuda muito mesmo, tá? Mas no nosso caso aqui a gente está aprendendo o básico, então nós vamos fazer o seguinte. Vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui, vamos discutir isso em sala depois. Você pode implementar uma servlet por ação. Qual é o problema? É que facilmente o número de arquivos ou de servlets fica impraticável. Como assim impraticável? Imagina que você tem um sistema, vamos colocar um sistema simples, tá? Que tenha 30 telas. Vamos assumir que esse sistema, em cada uma dessas telas, tem em média, tá? Em média, 5 ações. Tá? Tem telas que tem menos ações, tem telas que tem muito mais ações, mas vamos pensar numa média de 5 ações. Isso aqui te dá um total de 150 ações, tá? Eu estou desconsiderando as ações que são as mesmas e tal, tudo bem. Estamos fazendo uma conta bem tranquila aqui, né? Gente, se eu tenho 150 ações e você quer fazer uma servlet por ação, você vai ter 150 servlets. Gente, isso aqui é impraticável, não tem como você implementar. Quer dizer, tem, mas imagine como é que vai ficar o seu projeto. Tá? Então a gente evita fazer uma servlet por ação. Nós poderíamos fazer uma servlet para a aplicação toda. Olha, isso aqui é muito legal. O nome disso é Front Controller. É um padrão de projeto que define um ponto único de recebimento das requisições. Então seria uma servlet que recebe todas as requisições. E aí dentro dessa servlet ela faz a lógica para saber o que chama da lógica de negócio, para onde que ele redireciona e assim por diante. Isso aqui é ótimo para frameworks, quer dizer, os nossos frameworks todos usam Front Controller, mas tem alguns problemas sérios. Ou a complexidade da servlet aumenta muito, porque você vai querer, poxa, nossa, tem muita ação, tá vindo 150 ações, eu vou querer fazer uma configuração com XML, eu vou fazer... Aqui é generalismo, né? Tudo bem. Ou o tamanho da servlet vai ficar muito grande, porque você vai querer ser o mais simples possível, aí você vai fazer um monte de if. Cara, teu if vai ter 150 condições, teu switch case vai ter 150 condições. Que tamanho é esse de coisa? Fica muito grande. Então, por que é bom o Front Controller? É bom para frameworks. Então, se você tiver num framework, saiba que ele está usando o Front Controller, mas você implementar Front Controller é muito complicado, tá? É chato, a não ser que você esteja desenvolvendo um framework, ou alguma coisa parecida com isso. Mas hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia do desenvolvimento, com um monte de framework que tem, não vale a pena, tá? Você desenvolver um framework do zero. Tá? O que vale a pena é você pegar um framework consolidado, com uma comunidade consolidada e usar. E aí, para nós aqui, nós vamos assumir a regra do equilíbrio, tá? A gente vai desenvolver uma servlet por módulo, uma servlet por assunto, alguma coisa assim. Você vai definir. Vamos assumir que cada servlet, por exemplo, vai responder entre 6 a 10 ações, tá? Desde que as ações sejam correlatas. Por exemplo, se eu tenho operações de pessoa... Eu escrevo uma servlet que faz tudo de pessoa, faz inserção, faz remoção, faz atualização, faz busca por uma pessoa. Ah, vai buscar a lista de pessoas, é a mesma servlet que faz. Então tenta deixar a servlet coesa nesse sentido. A servlet de pessoa faz só operações de pessoa. A servlet de atendimento faz só operações de atendimento. A servlet de funcionário faz só coisas de funcionário. Então é um equilíbrio. Não é nem uma servlet por ação, mas também não é uma servlet para a aplicação toda.
Tá? Vamos usar o bom senso aí na hora de desenvolver esse cara. E é claro, aí no mercado de trabalho você vai usar framework, mas nós não estamos, por enquanto, no mercado de trabalho. A gente está aprendendo a tecnologia básica, portanto, vocês têm que dar uma penada nisso ainda. E aí, como exercício, você vai criar um arquivo index.html que contém 2 links, um para inserir JCP e outro para mostrar JCP, que são aqueles arquivos anteriores, tá? Quero que vocês pensem no erro do código que eu mostrei para vocês e peço que vocês arrumem esse erro. Uma vez que vocês já conhecem MVC, vocês sabem as tecnologias que são necessárias para você desenvolver uma aplicação usando MVC, que vocês fizeram os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, que vocês têm conhecimento de orientação a objetos, tá? Que vocês fizeram a disciplina da LPO, você tem o conhecimento, você sabe o que é uma herança, você sabe o que é um polimorfismo, você sabe o que é métodos, construtores, etc e tal. Agora é hora da gente pensar em como montar, como bolar a arquitetura da aplicação. Isso é, como vocês vão desenvolver o seu projeto, o trabalho dessa disciplina. Se você reparar bem, todos aqueles exercícios que eu passei para vocês, aqueles exercíciozinhos lá, eles são cumulativos. Isso é, fez um, o próximo adiciona alguma coisa a mais, o outro adiciona alguma coisa a mais, até que no fim a gente vai migrando para o MVC e vai chegando no ponto que eu quero, que é essa arquitetura da aplicação que eu vou mostrar para vocês. Bom, a gente vai usar MVC, então a gente vai usar para visão JSP, todas as telas serão feitas em JSP, Servlet não mostra mais nada, nada. O nosso controle vai ser feito usando Servlet, todas as requisições de usuário chegam na Servlet, é a Servlet que invoca o modelo, DAO, acesso a dados, banco de dados, etc e tal, não é JSP, pelo amor de Deus, tá? Trata o retorno e os erros da lógica de negócio e é a Servlet, né, o controle que redireciona para a visão. E aí, para fazer o modelo, a gente vai usar classes Java simples. A gente vai usar DAO, classes de domínio, né, Java Beans, outras classes e assim por diante. Essas classes básicas, elas efetuam a operação de negócio. Por exemplo, se você quer inserir uma pessoa, lá tem um modelinho que faz a inserção da pessoa, seja ela em banco, seja lá onde for, ela vai lá e insere. E a sacada é tornar o modelo desacoplado, inconsciente da tecnologia. Então a gente não vai propagar objetos de requisição, de resposta, de sessão, coisas de web. A gente não vai propagar. Vamos começar a pensar no desacoplamento das coisas, tá, pessoal? Para a gente separar a visão e o controle, que esses caras são meio juntos, né, porque um depende do outro, do modelo, nós vamos usar uma classe intermediária. Tá? Então a gente vai ter visão e controle de um lado e vai ter o modelo. A gente vai usar uma classe no meio, intermediária, usando um padrão de projeto chamado Facade. Tá? Usando um padrão de projeto chamado Facade. O que é isso? Um padrão de projeto, se vocês não ouviram falar ainda em padrão de projeto, vocês têm que ir atrás, tá? Porque vocês têm que saber o que é padrão de projeto. Padrão de projeto, em definição pura, assim, simples, é uma solução para um problema recorrente na hora de você programar ou de você fazer arquitetura para resolver algum problema que você teve no teu software. É uma solução. Então, por exemplo, você tem solução para vários elementos. Vamos supor assim, eu estou desenvolvendo um software e nesse meu software eu tenho uma hierarquia. Tá? Eu estou fazendo um sistema de manutenção de computadores. E aí eu digo que o meu computador ele é um equipamento. Só que ele tem um HD dentro, aí o meu HD também é um equipamento, tá? Só que veja, um computador tem dentro dele um equipamento. Então é um equipamento que dentro dele tem um equipamento. É como se eu tivesse uma hierarquia de componentes. Você pensa, meu Deus, como é que eu vou programar isso aqui? Como é que eu vou modelar isso usando orientação a objetos? Aí olha só o que você faz. Você vai lá no livro do Goff. Goff significa Gang of Four, que são esses caras aqui, o Gama, o Elm, o Johnson e o Vlicides, ou Vlicides, sei lá como é que fala o nome dele. Você vai nesse livro dos caras de Design Patterns, que é lá de 1994, e procura um Design Pattern que resolve isso para você. Tem um deles que chama Composite, que faz isso para vocês. Aí você pensa assim, nossa, eu tenho que fazer a minha aplicação e eu tenho um pedaço da minha aplicação que eu quero separar da outra.
eu tenho um pedaço delas que eu quero esconder essa complexidade, porque nessa parte aqui do meu sistema, que eu quero esconder, eu tenho uma modelagem rica de objetos e classes aqui, eu tenho herança, eu tenho interface, eu tenho um monte de coisa. E o que acontece? Poxa, se esse outro pedaço aqui, a minha servlet lá, precisar ficar instanciando um monte de coisa, fica complicado. O que eu quero? Eu quero uma solução para poder esconder a complexidade dessa parte do sistema. Aí você vai lá no livro do Design Patterns do Goff e encontra um padrão de projeto chamado Facade. Facade ou fachada. O que significa facade ou fachada? Significa que você vai colocar uma interface simplificada para esse subsistema que você quer esconder. Essa interface simplificada faz com que a outra parte do sistema acesse um métodozinho bem simples aqui e esse métodozinho se encarregue de fazer toda a complexidade, toda a chatice necessária para rodar aquilo que você quer. Então, isso é facade. No nosso caso, a gente vai usar o Facade para esconder a complexidade das operações de negócio. Tem os seguintes objetivos: esconder a complexidade de acesso ao banco de dados, então servlet não acessa banco de dados, por favor. Esconder o tratamento de erros específicos, instanciações. Eu tenho que instanciar um DAO, tenho que instanciar não sei o que. Faz tudo lá dentro. Voltou um erro SQL Exception. Gente, a gente não trata SQL Exception lá na servlet. A gente vai transformar essa SQL Exception numa exceção de aplicação. E desacoplar a tecnologia, que a gente não vai usar request e response. Cada método nesse facade, nessa classe intermediária que a gente vai implementar, cada método vai implementar uma ação de negócio. Por exemplo, vai ter um método para inserir o usuário, um método para remover o usuário, um método para buscar e assim por diante. Tá? Vai ser mais ou menos assim que a gente vai implementar os nossos facades. A classe Facade, que implementa esse Facade, é uma classe POJO, tá? Portanto, ela não implementa interface nenhuma, não herda de ninguém, é uma classe POJO. Somente métodos de negócio, tá? Você não tem mais nada além disso. Não recebe objetos de tecnologia, você não passa request response, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que desacoplar a tecnologia. Recebe somente Java Beans, simples, com setters e getters. E os métodos podem, inclusive, ser estáticos, se você quiser. Você não precisa fazer um new do teu Facade, tá? Se você estiver usando algum método de injeção de dependência que o Jakarta EE tem, você pode até fazer ele não estático, mas não precisa, tá? Você pode, por exemplo, chamar um método inserir cliente, onde você passa um objeto do tipo cliente, do seguinte forma: clientesFacade ponto, tá? Que seria um método estático, ou você pode fazer lá clientesFacade igual a new clientesFacade, instancia então um objeto da classe e daí pega Facade ponto seria cliente. Qualquer um dos dois jeitos tá ok. Quando que a gente usa métodos estáticos? Quando você não precisa de uma instância. Esse é o caso, você não precisa de uma instância de clientesFacade, porque ele na verdade é só uma camada a mais que você coloca ali para você esconder a parte do modelo. E ele também faz parte do modelo, tá, pessoal? Então, se você pegar a arquitetura anterior que eu mostrei para vocês e adicionarem o Facade, vocês vão ter o seguinte: um usuário, quando faz uma requisição para uma servlet. A servlet, quando vai invocar uma operação de negócio, ela invoca essa operação de negócio lá no Facade, tá, pessoal? Invoca lá no Facade, na classe Facade. A classe Facade, no métodozinho que vai ser invocado, tem toda a lógica de negócio lá dentro, tudo que é necessário para aquela operação acontecer com sucesso ou levantar um erro. Por exemplo, uma das coisas é o acesso aos dados, tá? Esse acesso aos dados, por exemplo, vai no banco de dados, volta, faz alguma coisa. Terminada esse acesso aos dados, acontece o retorno dos dados para a minha operação, para o Facade. O Facade dá o resultado para a servlet. A servlet, com esses dados, coloca esses dados em algum escopo, por exemplo, o escopo da requisição, que é o mais usado, e faz o redirecionamento para a JSP. A JSP, no seu processamento, dá como resposta um HTML para o usuário. Nesse meio todo, né, todos os nossos componentes aqui vão usar as classes que eu chamei de classes de domínio ou classes persistentes. O que são classes de domínio? É a classe pessoa,
é a classe funcionário, é a classe atendimento, é a classe cidade, é a classe estado e assim por diante. São as classes persistentes, as classes que possuem um correspondente no banco de dados. Seria mais ou menos assim que a gente vai modelar essa aplicação. Por que desenhar a aplicação dessa forma é tranquila, tá? Porque você consegue ver como que a coisa funciona, você consegue ver a sequência das operações, como elas estão acontecendo, quando que ela chega no banco de dados, quando que ela volta. E esse aqui é um jeito simples de você modelar o teu sistema e que fica seguindo alguns preceitos do MVC, do desacoplamento e assim por diante, tá? É o melhor jeito de fazer? Não, não é o melhor jeito, não é o único, tem várias outras maneiras de se modelar. Tá? Inclusive aqui essas classes de domínio eu estou usando elas tanto aqui na parte do modelo como na parte dos servlets e no redirecionamento. Em geral a gente não faz isso. A gente usa uma nova configuração de classes, né? Ou seja, de transferência de dados, ou seja, classes de visão. Mas a gente não usa desse jeito, mas aqui para simplificar a gente está fazendo assim. Tá? Todo mundo vai usar as mesmas classes aqui. Perceba que o JSP não acessa o facade. Quem acessa o facade são as servlets. Perceba que as servlets não acessam DAO. Para acessar dados, as servlets precisam passar pelo facade. Tá? Então isso é muito importante para você entender. Outra coisa legal de você bolar, de você montar a sua arquitetura desse jeito, é que você identifica pontos de separação do código. Por exemplo, você consegue pegar a sua equipe de desenvolvimento e colocar gente trabalhando só no DAO, consegue colocar gente trabalhando nos facades, consegue colocar gente trabalhando só nas servlets, consegue colocar gente trabalhando só nos JSPs, gente trabalhando só nos beans, gente trabalhando só nos bancos de dados, tá? E quando você coloca esse tipo de coisa, se vocês conversarem bem, conversarem direitinho, alinharem que métodos que vão estar disponíveis no facade, os nomes das JCP, se vocês sentarem antes e planejarem e padronizarem os arquivos, os nomes dos métodos, etc e tal, depois na hora de integrar tudo isso aqui, a coisa fica fácil, fica mais tranquila, tá, pessoal? Você integra, faz os testes de integração e tá tudo ok. E o legal é que você consegue testar. Eu consigo testar o facade sem ter a servlet. Eu vou lá e testo o facade. Consigo testar o facade sem a DAO. Como assim? Ué, implementa um DAO sem banco de dados aqui, que só retorna dados fake para você. Entendeu? Eu consigo testar a JSP sem ter o facade funcionando. Você consegue fazer os testes, tá? O teu software fica separado de um jeito que você consegue separar o time de desenvolvimento e você consegue fazer com que o teu software fique testável de um jeito mais fácil, tá? Então é muito importante que vocês consigam, nessa disciplina, desenvolver a sua aplicação desse jeito. É o primeiro passo. Vocês provavelmente nunca viram esse troço na frente de vocês. Mas a partir de agora, vocês têm que começar a desenhar o software de vocês pensando nesses aspectos. Saímos daquele programar basicão, de qualquer jeito. Não existe mais programar de qualquer jeito. Agora, em Java Web, você vai programar do jeito certo. Vai programar direito. Vamos à nossa classe facade de exemplo. É uma classe super simples. Public class clientes facade, ela não herda de nada, não implementa nada. Aí tem um método public static void inserir cliente, recebe um objeto cliente como parâmetro e levanta uma exceção inserir cliente exception. Da onde que vem essa exceção? Essa aqui você vai ter que implementar. Outro método, public static void remover cliente, recebe só o ID. E aí levanta a exceção remover cliente exception. Da onde que ela vem? Você implementa. Perceba que aqui eu implementei os métodos como estáticos, mas você não precisa implementar como estáticos. Vocês já sabem a diferença entre estático e não estático lá de LPOO e como que você chama cada um dos métodos. Então escolha o jeito que você quer fazer e chame do jeito certo, tá? Aqui dentro desse método tem toda a lógica de negócio de inserção do cliente e de remoção do cliente, tá? Perceba que esse facade não importa de onde está vindo esse inserir cliente. Se está vindo da web, se está vindo do Java Swing, não importa, tá? Ele não depende da tecnologia. Essa é a parte legal. Na minha servlet, quando eu for invocar o facade, lá no do post da controladora, então passo 1. Obter parâmetros, então tem o request getParameter ID, que joga para uma variável strID. Passo 2, converter os parâmetros, integer.parseInt, converte para inteiro. E aí clientes facade.remover cliente ID.
Uma coisa que eu não fiz aqui foi tratar a exceção, mas a gente já vai ver o tratamento de erros, tá? Depois que removeu o cliente, ele passa o 4, que é direcionamento. Outra coisa que acontece, pessoal, é que a gente não fica retornando true ou false. A true deu certo, a operação false não deu certo. Não é assim que a gente implementa tratamento de erros em Java. O tratamento de erros em Java é sempre assim. Se o método não levantou exceção, ele deu certo. Se deu erro, levanta a exceção. É assim que a gente vai tratar, beleza? E aí, então, vamos tratar todos os nossos errinhos lá. Tá? Basicamente, eu tenho 3 pontos de erros nesse código anterior. 3 pontos, tá? Se você não percebeu, eu vou contar isso para vocês agora. Primeiro erro, o parâmetro ID não foi passado. Como assim o parâmetro ID não foi passado? Primeiro passo, request.getParameterID, jogando para a string strID. Se você não passou o parâmetro ID, vai vir nulo no strID. Tá? Então, o que nós fazemos? Solução. Faz um if logo depois do request.getParameterID. Se o strID for igual a nulo, então eu seto o atributo aqui no request, request.setAttribute, mensagem, invocação inválida, ID é nulo. E aí faço um request dispatcher para o erro JSP e faço um forward e não pode esquecer desse return aqui, tá? O que isso aqui está fazendo? Se o strID for nulo, ele redireciona para erro JSP passando uma mensagem que tem que ser mostrada. Simples assim. Segundo erro, foi passado um valor. Beleza, o cara passou uma string lá. Só que na hora de converter para inteiro, dá pau, porque não é um inteiro. Tá? Deu problema. Então, como que você faz? Qual é a solução para isso? A solução é fazer um try-catch. No try-catch, você coloca o integer parseInt lá dentro do try-catch e trata o number format exception. Se der um number format exception, você de novo vai redirecionar para erro JSP. Então você vai lá, request.setAttribute, mensagem, ID para remoção inválido e concatena o strID. E aí faz um forward para lá. Então esse é o segundo ponto de erro. Primeiro ponto, lembrando, primeiro ponto você não passou o ID. Aí você faz um if para tratar esse caso. Segundo ponto de erro, você passou o ID, mas na hora de converter para inteiro deu pau. Aí o que você faz? Faz um try-catch com number format exception e faz o redirecionamento para erro JSP. Terceiro ponto de erro, deu pau na hora de remover o cliente. Você fez um cliente facade.remover cliente e ele levantou uma exceção, a exceção do tipo remover cliente exception, que é a exceção que ele levanta, né? O que você faz? Como que você resolve? Coloca um try-catch, intercepta lá no catch o remover cliente exception, de novo, vamos fazer um request getAttribute, da mensagem, está aqui mostrando o erro, 2 pontos, e vamos mostrar o e.getMessage, só para mostrar a mensagem do erro, tá? Dá para fazer de outros jeitos, mas vamos fazer aqui só para mostrar a mensagem do erro. E aí redireciona para erro JSP para mostrar o erro. Com esses 3 pontos, você tratando esses 3 pontos aqui, vocês estão cobrindo quase tudo que pode acontecer ali de problema, tá? São pontos bem específicos. Nunca na vida de vocês deixem erros sem tratamento, tipo faz um try-catch e daí não coloca nada aqui dentro, tá? No mínimo, pessoal, você faz um e.print stack trace. Porque aí, se der um erro, você consegue ver no log. Esse é o mínimo que você tem que fazer em tempo de desenvolvimento. Tá? Mas depois, para você colocar esse troço em produção, você vai ter que tratar esse erro e dar esse erro para o usuário, gente. Não pode, tá? Você não pode fazer isso. Então, o que você faz para tratar os erros? Cria a sua própria hierarquia de exceções para tratar os erros que você recebe, como erros de aplicação. Vamos tentar não propagar os erros de infra, tá? Por exemplo, a SQL exception, para a gente poder desacoplar a tecnologia de apresentação da tecnologia de armazenamento. Pô, a minha servlet tem que saber que deu SQL exception? Não precisa, tá? Então a gente não vai acoplar as duas coisas. A gente quer desacoplar, tem que desacoplar tudo. Tratar os erros de infra na infra. Lá no acesso aos dados a gente trata esse erro. Então a gente vai criar o erro da aplicação e adicionar, concatenar a causa do erro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Para você criar uma nova exceção, no caso do remover cliente exception, a gente cria uma nova classe num pacote específico, tá, pessoal? Nada de classe fora de pacote. Criei a classe remover cliente exception, que estende de exception. Vamos estender ela de exception.
E aí vou criar os 3 construtores padrão. Isso aqui, o NetBeans, se você der um Ctrl I, ele já sugere para vocês os construtores, tá? O construtor sem nada, o construtor que recebe uma string, que vai ser a mensagem de erro, daí eu faço um super, e o construtor que recebe uma string recebe um throwable, que é a causa do erro. Tá? Que daí ele concatena os erros para dizer, olha, aconteceu um remover cliente, mas a causa desse erro foi esse outro erro aqui. Tá? Se você não está acostumado a ler o console dos erros ali, vamos começar a se acostumar, porque é ali que estão as dicas de como que você arruma as suas coisas. Tá? Então, toda vez que você for criar uma classe de exceção, você vai criar desse jeitão aqui. É uma classe simples, que estende de exception, com esses 3 construtores. Tem que ter esses 3 construtores. E aí, o meu clientes facade, o que ele faz? Ele, no remover cliente, quando ele for levantar uma exceção, ele sempre vai levantar uma exceção remover cliente exception, porque ele está desacoplando a infra da tecnologia de apresentação. Então, lá na apresentação, ele só tem que saber, opa, levantou remover cliente exception, então é porque deu pau. Dentro do clientes facade, você vai fazer um try catch. Provavelmente você vai acessar o banco de dados aqui e esse cara vai gerar um SQL exception. Como eu não quero levantar um SQL exception lá para minha servlet, eu trato o SQL exception e levanto a throw new, levanto um remover cliente exception, que é o que ele levanta para mim aqui. E aí o que eu faço? Eu dou um erro, ó, erro removendo cliente, digo qual cliente, tá? Se você está acostumado a olhar os logs lá do NetBeans de erro que acontece, você vê, meu Deus, esse erro não fala nada. Então agora é o seu momento de mudar isso, tá? Lá você tem erros extremamente genéricos. Por quê? Os desenvolvedores acham que você vai tratar seus erros. Então agora você vai colocar uma mensagem decente no erro. Erro removendo cliente ID igual o ID que você está tentando remover. Beleza? E além disso, você vai adicionar qual é a causa do erro. A causa do erro é esse erro. Porque daí quando você for fazer um stack trace, por exemplo, você sabe qual é o erro que aconteceu. Tá? Você sabe o que aconteceu. Você pode até pôr um stack trace aqui. Tá? Cuidado para colocar num lugar só. Beleza? Então é assim que a gente faz a propagação do erro. Veja, dentro do acesso ao banco de dados aqui, foi gerado o erro. Aqui no clientes facade eu estou propagando o erro. Lá na servlet eu vou tratar o erro. O que é tratar o erro? É redirecionar para a tela de erro. Então vamos colocar o nosso código completo aqui. Ó. Esse aqui é o código da servlet. Então primeiro eu pego o parâmetro ID, então request get parameter ID, testo se o ID é nulo. Se for nulo, então eu jogo uma mensagem lá de ID nulo e redireciono para erro JCP, o mesmo código que a gente viu antes com o return. Aí dentro do try, pessoal, eu coloco todo o código, tá, que eu quero. E todo esse código significa o seguinte, se der tudo certo, na caminho feliz, ele vai terminar o try sem nenhuma exceção, tudo bem? Se acontecer qualquer exceção aqui dentro, eu pulo para o catch, né? Ele pula automático para o catch, conforme a exceção que aconteceu, e eu trato cada exceção dentro do catch. Então, se der tudo certinho no meu código, tudo 100%, então ele vai fazer um parse int, depois ele vai chamar o clientes facade de remover cliente, depois ele vai fazer um redirecionamento para mostrar JSP e rd.forward. Se der algum erro, aí eu trato os erros conforme o que acontece. Por exemplo, se der um number format exception, eu tenho certeza que foi no parse int, tá, gente? E aí eu trato o erro do parse int. Então eu coloco lá ID para remoção inválido e coloco qual é o ID para mostrar um erro decente e redireciono para erro JSP. Se acontecer um remover cliente exception, lá no meu catch remover cliente exception, eu coloco a mensagem de erro e redireciono para erro JSP. Tá? Posso até mandar mostrar aqui um print stack trace aqui para mostrar o erro completo, tá? Acho que isso é interessante enquanto você está em tempo de desenvolvimento, tá? Mas aqui nesse caso eu estou mostrando como é que você trata a questão do redirecionamento, beleza? Então esse aqui é o código, tá? O código desse slide aqui é o código que vocês têm que implementar dentro da sua servlet para receber o parâmetro, para converter o parâmetro, para chamar o modelo e para redirecionar com as tratativas de erros. Sim, pessoal, então a gente vai ter que criar várias exceções para tratar as nossas aplicações. Tudo bem, você pode até criar uma hierarquia de exceções maior ali, tipo, eu tenho aplicação exception, né, no nome da sua aplicação, e daí tem cliente exception, e daí dentro de cliente tem o remover cliente exception. Você pode criar a arquitetura que você quiser com herança, tá, pessoal? Orientação a objetos, você já sabe a orientação a objetos.
usem orientação a objetos, tá? Não importa, mas você tem que desacoplar as exceções de tecnologia lá de baixo, né, lá da tecnologia que você está usando para fazer armazenamento, a consulta de dados, etc., da aplicação. Vai ficar mais fácil para você separar as coisas. Se você precisar fazer um diagrama de classes de implementação, você sabe fazer um diagrama de classes, mas eu sugiro que vocês usem os seguintes pacotes nesse caso, né? Visão, controller, facade, DAO e domínio. Esse símbolo de seta tracejada é o símbolo de uso, tá? Então você coloca estereotipado com menor, menor e uses maior, maior. Vocês já viram isso com o professor Jaime lá, né? Então esse é o símbolo de uso da OML. Dentro do pacote View, você vai lá e desenha um diagrama de classes com as suas JSPs. Pode ser só com o nome da JSP mesmo, tá, pessoal? Dentro do controller, você desenha o seu diagrama de classe só com todas as controllers. Não tem associação entre elas aqui, tá? Porque elas não têm associação. Facade, mesma coisa. DAO, mesma coisa. No pacote domínio, aqui sim você vai ter todas as suas classes com herança, com as associações, com implementação de interface, né, o zoom para N, 1 para N para 1, etc e tal, tá? Dentro do domínio, tá? Então aquele diagrama de classes que você faz, que tem herança, que tem as suas classes pessoa, etc, que não depende de tecnologia, ele está dentro do domínio. Todo o resto aqui depende da tecnologia, depende, esse visão, depende se eu estou fazendo em Swing, se eu estou fazendo em Android, se eu estou fazendo em Java Web, JSF, controller também depende. Se eu vou usar o não facade também depende. Se eu vou usar o não DAO, porque eu posso não usar DAO para fazer acesso ao banco de dados, por exemplo, posso usar outra tecnologia qualquer, tá? Então seria mais ou menos assim que você implementaria isso. Para cada pacote, foi o que eu expliquei, você faz o seu diagrama de classes, né? Visão, controladora, né? Controller, facade e DAO, e na domínio que estão as classes de negócio, com associações, herança, interface, polimorfismo, que o comportamento está ali, assim por diante. Bom, como exercício, vocês vão implementar isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? Um index HTML, que tem um formulário com um campo ID, que submete para Processa Servlet. Na Processa Servlet, implementa um controlador usando facade com tratamento de erros. No clientes facade, vai implementar o método remover cliente conforme o apresentado, simulando uma chamada no banco. Por exemplo, se receber 1 dá certo, se receber 2 levanta exceção. Tá? O IDzinho ali para a gente brincar. Como eu não mostrei o acesso ao banco, então fica mais ou menos assim. Aí você tem que implementar o remover cliente exception, que é uma exceção que ocorre quando a remoção dá erro, por exemplo, se o caso for 2. E aí o mostrar JCP, que mostra a mensagem do usuário removido com sucesso, que é para onde a Processa Servlet redireciona quando dá OK. E a erro JCP, que mostra a mensagem de erro quando a Processa Servlet recebe do cliente facade uma exceção. Você tem que fazer isso funcionar para você entender bonitinho como é que funciona. O projeto da disciplina tem que ser implementado usando MVC, usando facade, usando exceções, tá? Vai ter um ponto lá nos exercícios que eu peço para vocês implementarem todas as exceções, tá? Então, façam esse exercício, fixem esse conteúdo, vocês precisam fixar esse conteúdo, fazer bonitinho. Vocês podem até criar outros formulários, outras exceções para vocês exercitarem, tá? Mas fiquem com isso na cabeça. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de MVC. MVC é muito legal, tá? Você tem que se acostumar. Às vezes dá uma preguiça de você implementar todas essas classes. Você pensa, poxa, para que eu vou fazer tudo isso? Dá muito trabalho, não sei o quê. Mas é assim que a gente faz. É assim que a gente deveria fazer, tá? Assim, num maior grau ou menor grau de abstração. Usando um framework X ou usando um framework Y, a gente sempre tem que pensar em como organizar. Eu mostrei para vocês uma primeira organização, você veio cru lá de LPOO, eu mostrei para vocês uma primeira organização de Java Web, em como que você consegue organizar, dá para fazer de outras formas, com outras tecnologias, com outros padrões de projeto, mas esse é um deles. É o melhor? Não, em hipótese alguma eu disse isso, tá? Eu estou mostrando porque se você souber fazer esse, e se você tiver consciência disso, a hora que você estudar outras formas de implementar, você vai conseguir decidir o que vai ser melhor para você. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, conversamos na aula.